último mês do ano, ou o primeiro mês do ano, implicam serem usados, podem e até deveriam ser usados como um balanço da própria vida, do quanto cumprimos a nossa agenda, as nossas propostas, o quanto demos conta dos nossos desafios que nós mesmos nos impusemos no começo do ano anterior. E sobre esse balanço, eu gostaria de fazer uma provocação. Você já fez um balanço da sua saúde mental? Como que anda a sua saúde mental? Qual a qualidade dela? Nós vemos que o Brasil, depois dos Estados Unidos, talvez, é o país que mais consome psicotrópicos, devido a doenças ou transtornos emocionais, do sentimento, do pensamento, ou transtornos psicológicos ou ainda psiquiátricos, que estão dentro da gama da saúde mental. O médico francês Philippe Pinel, nascido no ano de 1845 na França, foi um pioneiro na diferenciação do tratamento psiquiátrico dos seus pacientes. Ele lecionou e trabalhou no Hospital de Bicêtre e de la Sainte-Pétrière, na França. O pioneirismo de Pinel consistiu quando ele descia até os calabouços desse hospital, que era muito mais uma prisão do que propriamente um centro de treinamento, e ter a ideia audaciosa de pedir aos guardas que tirasse as algemas e as correntes daqueles internos. Vejamos o conceito que tinha a saúde mental ou o sofrimento psíquico na época de Pinel. Os guardas não consentiram com a sua proposta de início, mas com a insistência, já que ele era o supervisor daquele hospital, consentiram então e tiraram as algemas e as correntes dos doentes ou dos internos da época. O resultado foi impressionante. Muitos daqueles que eram vistos de forma ameaçadora como possíveis criminosos, como serial killers, psicopatas, apenas choraram e pediram desse mesmo doutor um abraço, um momento de desabafo, no que nós podemos chamar a atenção no papel da liberdade dentro da saúde mental. Trazendo para o mundo de hoje, para o mundo contemporâneo, eu lhe pergunto: quais algemas, quais correntes te aprisionam? E vejamos que muitas vezes essas correntes, algemas ou celas, são sutis. E hoje tem uma diferença: elas são construídas por nós mesmos. É um conceito, é um modelo, é um estereótipo da sociedade que nos faz muitas vezes viver aprisionados, tendo que trabalhar para comprar determinada marca, por exemplo, a ter um relacionamento de determinado conteúdo, a ficar dentro de um contexto, de um modelo social, só para que estejamos mais ou menos de acordo com padrões sociais ou ditados pelas mídias, pelas redes sociais. Isso é sutil, mas muitas vezes nos faz trafegar e caminhar longe da nossa essência, do nosso próprio conteúdo, da nossa própria verdade, da nossa vontade, da nossa vocação. E aí começamos a caminhar para os primeiros elementos sintomáticos de uma saúde mental fragmentada, adoecida. Não estamos alinhados e não estamos harmonizados com a nossa vontade interior. Aí os primeiros elementos da ansiedade, da tristeza, que pode evoluir para uma depressão, alguns transtornos mais graves do humor. Esses são alguns elementos da saúde mental e que passam despercebidos, porque saúde mental não diz respeito à loucura, a um internamento, mas qualquer elemento de sofrimento psíquico nos remete a refletir de como anda a nossa saúde mental. Partir os próprios grilhões, abandonar as algemas, desconstruir a cela que muitas vezes não percebemos, mas que estamos vivendo nela, implica os primeiros movimentos de libertação para um olhar para si mesmo e para a construção de uma saúde mental mais vigorosa. O teu problema é realmente o problema?
Ou ele já se transforma numa espécie de animal de estimação que você cultiva, que você alimenta e que você abraça porque você se acostumou a ele? O que você pode e deve se libertar e o que você precisa olhar de frente para construir de fato uma saúde mental vigorosa, pelo menos com menos remédio, pelo menos com menos muleta psicológica e com mais olhar para si mesmo e com mais fidelidade à tua própria essência.